obrigado. Estamos de volta com o curso Grego para Todos. 2018, mais um ano que nos é dado para que nós tenhamos oportunidade de aprender a língua grega. E aprender a língua grega de forma instrumental. Não é nosso objetivo a forma conversacional. Portanto, a pronúncia é algo em aberto. Não precisamos definir que pronúncia é certa, que pronúncia é correta, porque nós não almejamos uma conversação com um grego da contemporaneidade. O que nós almejamos é a leitura, é a interpretação de textos da antiguidade grega. Usamos uma pronúncia para mediar uma aprendizagem, uma memorização, sim, mas não intencionamos uma conversação. Aqueles que pensam em conversar com o grego contemporâneo devem buscar uma outra fonte de ensino da língua grega. Aqui estamos para focar na leitura dos textos filosóficos, dos textos literários da antiguidade grega, os textos religiosos, a Septuaginta e o Novo Testamento grego, os textos religiosos da Bíblia, e assim podermos então alcançar um nível de compreensão que nos tire da condição em que nós estamos no momento. Iniciaremos nesta primeira aula com o artigo. É o nosso primeiro assunto. Em grego, nós temos o artigo definido, mas não temos artigo indefinido. O artigo definido, no caso, ele possibilita a identificação de substantivos e outros componentes da língua de uma forma definida, e quando ele não aparece, subentende-se que o substantivo ou qualquer outra realidade está no sentido indefinido. Se temos um substantivo que é acompanhado por artigo, nós podemos entendê-lo de forma definida. Se ele não tem artigo, ele está no indefinido. Portanto, a ausência do artigo incorre na indefinição da instância que está sendo apresentada. Muito bem. Em grego, o artigo definido é declinado nos 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, e também nos 3 números, singular, plural e dual. No caso do artigo, nós não temos desinência para vocativo, porque o artigo não é declinado no vocativo. E o genitivo plural é igual em forma nos 3 gêneros e aparece também nas 3 declinações da mesma forma. Muito bem. Dito isto, podemos ver aqui esse detalhe a respeito do artigo, que é o substantivo como predicativo nunca leva artigo. Olha o exemplo. Hai musai teai eisan. O predicativo é o complemento de um verbo. O verbo ser, o verbo acontecer, o verbo parecer, pertencer. E, no caso, o predicativo estará no nominativo, mas não poderá levar artigo. Vejamos, por exemplo, esse predicativo teai. Ele está no caso nominativo, e aqui nominativo plural. Musai também está no nominativo e também no plural. Mas qual das duas palavras tem o artigo hai? Hai está acompanhando musai. Portanto,
as musas, deusas, são. No grego é o verbo eimi, que está no pretérito perfeito, conjugado como esan. Então, theai não tem artigo. Esse é o nominativo que é predicativo do verbo. Portanto, as musas eram deusas ou as musas eram divindades. Muito bem. Um outro detalhe a respeito do artigo é que nomes podem aparecer, nomes próprios podem aparecer com artigo. E nessa instância, o artigo indicará que aquele nome próprio é de alguém ilustre, é de alguém importante, de alguém de grande monta. Aqui observemos Sócrates, em grego Sócrates, não é qualquer Sócrates, mas é Sócrates o filósofo, Sócrates aquele que foi mediado por Platão em seus escritos. No Novo Testamento nós temos, por exemplo, Ró e Jesus. E esse Jesus não é qualquer Jesus, é o Jesus Cristo, o Salvador. No caso, Ró Paulos, não é qualquer Paulo, mas é Paulo o apóstolo. E assim, Ró Ioannes também. Bom, dito isto, passemos aqui a um vocabulário que nós temos apresentado nessa nossa lição, acompanhado pelo artigo masculino, ró, e aqui artigo feminino, re. Nós vamos declinar nesta lição o artigo masculino. Aqui ele acompanha alguns substantivos, como por exemplo, artos, thanatos, cosmos, laos, philos. Estas palavras são substantivos masculinos, mesmo que em sua tradução para português apareçam como feminino, no caso, morte. Mas se nós traduzirmos, por exemplo, thanatos como falecimento, teremos uma tradução como masculino. Mas muito bem. Então, quando é feminino, acompanha-se de um artigo diferente, re. Éremos, Rodós e Partenos. Partenos é virgem, Rodós caminho, Éremos deserto. Percebamos que Rodós, em grego, é uma palavra feminina, quando traduzida vem para o masculino, mas nós podemos traduzir também Rodós como estrada, e aí seria um substantivo feminino. Muito bem. Dito isto, passemos à declinação do artigo masculino. Nós já sabemos que os casos são nominativo, genitivo, dativo e acusativo. O artigo não possui vocativo, portanto, não se encontra aqui. No nominativo, o artigo é ró, no singular, rói, no plural. No genitivo, tu, no plural, ton, no singular, tu, no plural, ton. O dativo singular, to, o plural, tois. O acusativo singular, ton, no plural, tus. O que nós observamos é que apenas do nominativo, singular e plural, não há o acompanhamento da letra tal. Nos demais, sim, nós encontramos, além daquela desinência que aparece nos substantivos, a letra tal. Ok. O artigo precede, evidentemente, a palavra que modifica. E vai concordar com ela em caso, como aqui está dito, em gênero e em número. Vejamos o caso da palavra logos, logos, a palavra. Quando ela está do genitivo, tu, logo, traduzimos por da palavra. Logos pode ser traduzido também por verbo, e aí traduziríamos rologos, o verbo, tu, logo, do verbo. Logos também pode ser discurso, e aí traduziríamos rologos por
o discurso. Tu, logo, do discurso. Hoi logoi, as palavras. Hoi logoi, os verbos. Hoi logoi, os discursos. Tois logos, tois é o dativo que tem como preposição para ou a. Tois logos, para as palavras ou às palavras. Tois logos, para os discursos ou aos discursos, e assim por diante. Esta frase que temos aqui dá para exemplificar um pouco. Grafei tois doulos tu antropo. Percebamos o seguinte. Grafei, do verbo grafo, está na terceira pessoa do singular, portanto, ele ou ela escreve. Tois doulos, tois, para os doulos. Doulos é o dativo plural de doulos, servos. Tois, para os ou aos escravos. Tu, antropo. Antropo vem de antropos, que é homem, está no genitivo. Tu é o artigo que também está no genitivo. Tu, antropo, do homem. Portanto, grafei tois doulos tu antropo. Ela escreve aos escravos do homem. Muito bem. Aqui nós temos uma bateria de frases para que possam ser traduzidas. Eu vou passar bem devagarinho aqui, porque você pode depois copiar estas frases para o dispositivo que você achar melhor, para o seu computador, para um caderno, etc., e treinar já uma tradução destas frases aqui. Vou pronunciá-las todas e depois farei a tradução desta primeira frase. Pronunciando. Hoi douloi poiusin rodon to curio. Grafeiton nomon tu curio. Zetusin hoi antropoieremus. Ho adelphos tu dulo blepeiton thanaton. To laografomentus nomus. Filei hoteos tus adelphus. Reuris cusin hoi douloi rodon tois curiois. Tus logos lalo tolao kai rolaos pisteuei. Lambanes arton partenois. Crinus in hoi philoi tu lau ton angelon. Hoteos tus antropos egeirei kai angelus apostelei. Menete kai pisteuete, ton nomon tu curio tereis. A primeira frase, hoi douloi. Douloi, de doulos, é escravo. E no plural, nominativo, douloi, escravos. Está com o artigo, no nominativo plural, hoi douloi, os escravos. É o que temos aqui de imediato. Poiusin, do verbo poieo, poio, poieis, poiei, poiumen, poieite, poiusin, terceira do plural, desinência de terceira do plural. Poieo é o verbo fazer, portanto, eles fazem. Quem faz alguma coisa? Quem é nominativo na frase? Quem é nominativo? Hoi douloi. Os escravos fazem o quê? Rodon. Rodon, como vimos no vocabulário, aqui está rodon. Rodós é caminho, é uma palavra feminina. Aqui ela não possui artigo, portanto ela está no indefinido. Rodós é caminho, rodon é acusativo, complementando aqui o verbo transitivo direto. Então temos os escravos fazem
o quê? Um caminho. Curio, desinência do dativo, preposição para o Senhor. Então, assim temos terminado esta nossa tradução e esperamos que você tenha apreendido devidamente as informações. Um grande abraço e até a próxima aula.